Estamos iniciando nossa aula. Para variar, a gente vai repetir um pouquinho os assuntos que a gente viu na aula passada, como, por exemplo, a DMPL, tá? E depois a gente vai para assuntos novos. Vamos lá, então. Demonstrações contábeis, demonstrações das mutações do patrimônio líquido. A gente vai rever. Se você teve alguma dúvida, se você leu dentro da aula passada para a aula atual, teve alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar a dúvida. Se você não tiver dúvida nenhuma, a gente segue adiante, tá bom? Vamos lá? Então, vamos. Demonstração das mutações do patrimônio líquido corresponde a um relatório contábil que tem por objetivo evidenciar as variações ocorridas em todas as contas que compõem o patrimônio líquido em determinado período. Então, como você já viu antes, todo o patrimônio líquido, essas contas estão dentro do balanço patrimonial e elas são contas, em sua maioria, tem algumas que não, que ela tem umas alterações, né, ao longo do tempo. E você está vendo o saldo da conta. Então, a ideia, com essa demonstração, eu estou evidenciando o que mudou naquele período em relação ao patrimônio líquido. Então, você vai ver que é tipo como se fosse uma tabela, né? Nessa tabela vão estar as contas, vão estar listadas as contas e as variações dessas contas de uma forma mais explicada. Isso é muito importante, por quê? Porque como o patrimônio líquido, né, ele vai verificar o que aconteceu durante aquele período, né, durante, vamos dizer, um exercício. Muitas vezes a pessoa não, o acionista, o investidor, aquela pessoa que vê os demonstrativos contábeis da empresa, às vezes ela fica pensando, poxa, o que aconteceu que no balanço anterior estava esse valor e agora está com esse valor aqui nos lucros e prejuízos, né? Ou seja, nos lucros acumulados, na reserva. Então, o que aconteceu? Aí a pessoa tem alguma dúvida. Pessoal, a câmera está meio louca, tá? Não repara, às vezes vai aumentar, às vezes vai diminuir. Eu queria entender qual é a da câmera, que eu não entendi ainda, mas tudo bem. Então, vamos lá. As entidades costumam elaborar a DMPL, tá vendo? Em formato colunar, como eu falei para você, como se fosse uma tabelinha, né? Sendo cada uma das colunas destinada para uma conta que integra o patrimônio líquido. Sendo a primeira coluna descreve a natureza das transações que provocaram as mutações e a última os saldos finais. Como eu falei, é uma coisa bem objetiva, né, que diz o que mudou, o que aconteceu, por exemplo, né, capital social, aumento de capital de 20 mil. Né? Então, está aqui 20 mil, lucros e prejuízos do exercício, está vendo 20.400, destinação do exercício, aí você tem o valor de cada reserva, tá certo? A variação, né? A reserva de lucros e aqui o total do PL. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ué, por que a reserva legal está zerada? Ó, tá vendo? Porque eu tive que usar a reserva legal, né? O que houve com a reserva estatutária? Eu tive que lançar mão da reserva estatutária, né? E os dividendos, eu paguei o dividendo, então ele saiu daqui, tá? Então, aqui está o saldo, né, em 31/12, o saldo em 31/12, 2020, 2021. É um exemplo, tá, pessoal? Aqui a gente tem até o exemplo maior, né, que a gente ampliou para você ver, com detalhe, mas a ideia é que você entender que essa demonstração ela serve basicamente para mostrar o que aconteceu com o patrimônio líquido, né? O que houve com ele. O acionista que está vendo total, está vendo, ele vai ver, ué, por que a reserva tal está zerada? Aí você vai ver aqui que a reserva foi utilizada. Né? Existem até. Esse está bem objetivo, né? Normalmente a ideia é ser bem objetivo mesmo. Às vezes tem uma observação, tem um asteriscozinho, uma observação aqui embaixo. Né? A gente até mostrou, né? Eu acho que a gente fez essa. Deixa eu mostrar aqui para você. Vamos lá entrar aqui na. Acho que teve até um exemplo que a gente mostrou. O exemplozinho. Notas explicativas. É esse aqui que eu acho que a gente abriu. DMPL, vamos achar ela aqui. Balanço orçamentário. Demonstração de fluxo de caixa, a gente até viu na aula passada. Tá? E aqui a DMPL. Né? Deixa eu ver se a gente consegue ampliar um pouquinho. Pronto. Então, está aqui uma DMPL para você ver, uma real. Tá? Aqui você tem demonstração das mutações do patrimônio líquido, tá vendo? Aí você tem o saldo inicial do exercício 2018, tá? Resultado acumulado, total.
Aqui você tem ajustes de exercícios anteriores, está vendo? Aqui aumento, ajustes de exercícios anteriores, resultados acumulados, total. E aqui explica, está vendo? Que tudo isso aqui veio do resultado acumulado, está vendo? Aqui está dizendo, a mesma coisa, veio do resultado acumulado. Como eu falei, é a espécie, né, da empresa, e aí você dá para você já ter mais experimentado, você vai olhar e vai entender o que está acontecendo, né, porque está aqui, está vendo? Então, é um exemplo real para você ver que varia um pouquinho de acordo com a empresa. Aquilo ali é um exemplo que a gente chama de mais didático, né? Deixa eu ver aqui, que eu acho que minha imagem congelou. Pronto, descongelou. A câmera hoje está cheia, está vendo? Como se tivesse um cameraman aqui. Engraçado, né? Bem, ó, tá. Vamos lá. Vou ficar com uma cara estranha parada. Agora sim, pronto. E aí vamos continuar. Então, tá. Uma palavrinha sobre as reservas. As reservas são recursos, são retidos no patrimônio com fins específicos, devidamente representadas por contas classificadas no grupo do patrimônio líquido, sendo essa originadas do lucro líquido do exercício ou das receitas, né? Não deve integrar o resultado do exercício. Então, a gente comentou, a gente já falou sobre reserva, estamos falando de novo sobre reserva aqui, como a gente falou, né? O conhecimento é o construtivo, a gente vai ampliando, né? Construindo cada vez mais. Então, quando a gente fala de reserva, como eu falei para você, normalmente a reserva é uma parte do lucro, uma parte da receita, que você separa para fazer alguma coisa ou para fazer frente a uma ameaça, que, por exemplo, né, como eu comentei com vocês, às vezes é uma ação judicial, alguma coisa, você está fazendo uma reserva, essa reserva é passível, né, de você fazer em lei, você pode fazer até um percentual, e aí o que acontece? A ideia é que essa reserva ela seja suficiente para cobrir, por exemplo, né, você vai ter uma ação judicial, alguma coisa, a ideia é que você guarde esse dinheiro, né, para quando a ação se concluir, se você tem a perspectiva de perder, né, pode acontecer, de qualquer forma, se você tem a perspectiva de ganhar ou de perder, você reserva esse dinheiro, aí se acontecer, o que você já tinha reservado, e aí pronto, você paga e sem dar maiores danos à empresa. Se você não tinha reservado, você acaba tendo, né, um problema, porque naquele período a empresa passa a não ter uma lucratividade boa por causa do pagamento daquela ação. Olha só, fiquei longe, fiquei perto. Essa câmera hoje está uma gracinha. Entendeu? Então, mas a ideia é que você entenda que a reserva, né, ela vai sair ou da receita ou vai sair do lucro. A maioria das reservas saem do lucro mesmo. Então, você vai apurar o lucro, parte daquele lucro, percentual, pode colocar em reserva, tendo vários tipos de reserva. Reserva legal e outras reservas que a gente até já viu, né, e vai ver de novo mais adiante um pouco. Tá bom? Demonstração do valor adicionado do período, né? Uma demonstração que você já deve ter ouvido falar, não é obrigatória para todas as empresas, né? Mas para sociedades anônimas ela é obrigatória. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Por enquanto, pessoal, dessa daí da DMPL está tudo certo, está tranquilo? Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida antes da gente começar assunto novo? Está tranquilo? Alguém responde, está tranquilo? Ou então alguém responde, estou com dúvida? A gente para tirar a dúvida, tá bom? Ninguém está tranquilo? Todo mundo tranquilo? Então vamos lá. Demonstração do valor adicionado, período. O valor adicionado corresponde à diferença entre os valores de saída do produto da entidade e os valores de entrada dos insumos básicos, sendo essa diferença está na forma de mensuração dos valores de saída menos os valores de entrada. Contabilmente, segundo Santos, 2003, corresponde à diferença entre a receita de vendas e o custo de insumos adquiridos de terceiros, matérias-primas ou o custo da mercadoria vendida. Tá? Então, aqui, só para a gente lembrar, isso aqui, o que a gente fala valor adicionado, a gente está falando do que vem a mais. Né? Então, você vai tirar, por exemplo, digamos que você revenda mercadorias.
Você vai comprar a mercadoria de um fornecedor, né? E aí você vai ter um custo, essa mercadoria tem um custo para você, e você vai revender para um cliente aquela mercadoria. Tá? Vamos falar de uma forma básica para você entender. O valor adicionado é justamente esse valor entre o valor de custo e o valor efetivo da venda da mercadoria. Claro que você vai pegar esse valor para todas as mercadorias dentro do teu portfólio, né? Então, a ideia é o quê? Quanto você está ganhando na venda disso daí. Isso é muito importante, por quê? Porque às vezes você tem uma empresa e a tua empresa você até está achando, né? Porque você está vendo o caixa lá gordo, né? Vamos dizer assim. Você está achando que está entrando dinheiro, mas na verdade você está devendo fornecedor, etc. E aí o que vai acontecer? O valor que você está ganhando às vezes é muito pequeno. Então, esse tipo de demonstração ela vai evidenciar efetivamente quanto você está ganhando ao vender as mercadorias, né? Ou seja, o que você está oferindo com a tua operação da empresa, que é algo assim muito importante para a maioria das empresas, né? Então, a questão tem empresa que faz a demonstração do valor adicionado, mesmo não sendo obrigada a fazer. Por quê? Porque é interessante, é um instrumento para você verificar quanto você está efetivamente apurando com as vendas, né? E você está vendo o valor de venda menos o valor dos custos dos produtos, então você vai ter uma noção de quanto é que você está ganhando, né, no total de vendas se você dividir pela quantidade de produtos. Claro que você tem que ver, uma empresa que trabalha com vários produtos, você tem que pensar nisso daí também. Mas se você tiver um produto só, você divide pela quantidade de produtos, você vai saber quanto você está ganhando em média por cada produto vendido. Isso é muito importante, né? Porque você está vendo se a tua empresa está oferindo bem ou não. Já comentei com você, não sei se você lembra, um exemplo, né, sobre uma empresa, né, que às vezes está vendendo horrores, mas como ela está ganhando muito pouco com a venda, ela pode quebrar, né? Está vendendo muito, mas o valor de venda dela é muito baixo. A gente até tem um exemplo, não sei se você sabe, mas teve uma empresa, né, não vou citar o nome dela, mas tinha uma empresa, um mercado, né, que tinha aqui em Vicente Pires, um mercado, e aí veio um mercado grande, um outro concorrente veio um mercado grande, e aí o que aconteceu? Acabou, esse mercado grande conseguia, né, porque ele tinha uma rede, era uma rede de mercados, esse era um mercadinho local. Antes daquela filial, daquela rede ir para lá, aquele mercado era praticamente todo mundo ia lá. Aí veio aquele mercado grande, o que aconteceu? O cara resolveu, o dono resolveu fazer concorrência de preço com o mercado grande. Aí o que o mercado fez? Ele foi e falou assim: não, as outras filiais foram sustentar o mercado durante 3 meses. Cada preço que o mercado menor, né, que o mercado que já estava lá, colocava, ele colocava mais barato. Foi uma guerra de preços, né? E aí acabou o mercado pequeno não aguentando, ficou 3 meses. Vendia até mais, porque ele conseguia vender mais barato, só que ele não aguentou, porque o que ele estava ganhando era muito pouco nos produtos. E aquilo não era suficiente para cobrir a despesa dele, cobrir outros gastos que ele tinha, outros desembolsos que ele tinha. E aí o mercado menor acabou quebrando, e aí ficou o mercado maior até hoje lá. E se você passa hoje de carro, você vê o mercado lá fechado, já estão pichando as paredes e tudo, picharam as paredes, né? E de fora. E você vê, e o que aconteceu? Quem acompanhou, eu acompanhei, porque eu passava, né? Na época eu dava aula lá, eu passava por lá todo dia, eu via que todo dia tinha uma placa, por exemplo, né? Eu lembro muito do filé de sassami, né? O filé de sassami é aquele filé de frango fininho, e aí o mercado anunciava assim, R$ 5 filé de sassami, o quilo, né? O outro anunciava 4, ele botava 4, o outro anunciava 3,50. E aí ficou aquela guerra de preço, só que o mercado pequeno não conseguiu aguentar, quebrou. Por quê? Porque o valor adicionado dele era muito baixo, né? Ou seja, ele estava ganhando muito pouco com a venda de cada mercadoria. Daí a importância dessa demonstração contábil, daí a importância, mesmo para aquelas empresas que não são obrigadas a fazer, né? É importante que se faça, porque gerencialmente, porque dá uma noção para os donos da empresa, para os gerentes do que está acontecendo. Tá? Aqui você tem uma ideia, isso é normatizado, né? Aqui eu trouxe todas as normatizações que falam sobre isso, ou seja, vários órgãos, né, reguladores, colocaram essa demonstração como algo importante a ser publicado pelas empresas. Então, por exemplo, a deliberação CVM 55708 de 2008, né, que fala sobre a obrigatoriedade da demonstração do valor adicionado.
Também a norma brasileira de contabilidade T3.3, né, perdão, NBC T3, né, inciso 7, que fala que é da resolução, que foi publicada na resolução CFC 1138 de 2008 e foi alterada, né, pela resolução 1162 de 09, alterando o item 3. Então, também fala da obrigatoriedade dessa demonstração do valor adicionado. A SUSEP, né, eu já comentei com vocês que alguns planos, né, são específicos. SUSEP, quando a gente fala de SUSEP, está falando de seguros, né? E aí a circular SUSEP 379 do 08, anexo 1, que também trata da obrigatoriedade da demonstração do valor adicionado, e documento da ANEEL, né, que aí fala das empresas elétricas, né? Despacho 4.79608, ofício circular 2.77508, SFF da ANEEL, que obriga as empresas elétricas a, nos seus balanços, publicarem a demonstração do valor adicionado. E também a NTT, comunicado SUREG 109, que também fala da obrigatoriedade da demonstração do valor adicionado. Só quero comentando com você que aqui você está vendo para as empresas de seguro é obrigatório, para as empresas elétricas é obrigatório, para outros tipos de empresas também é obrigatório. Aqui a CVM, né, quando fala das empresas que têm ações na Bolsa, e o CFC fala em geral para as empresas, sobretudo para as SAs e outras empresas também. Ela fala sobre essa demonstração. A elaboração da demonstração do valor adicionado, né, também chamada DVA, precisa levar em consideração a chamada estrutura conceitual básica para a elaboração das demonstrações contábeis definida pelo CPC, bem como as informações e dados da entidade sendo obtidos principalmente a partir da DRE. Então, essa DVA ela é um detalhamento da DRE, porque a DRE fala, né, da receita que está entrando. Você vai ter lá um itemzinho, uma linha que vai falar da receita. Aqui é um detalhamento, ou seja, é a parte da receita que está entrando com as vendas. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse valor de receita e estou diminuindo do custo daqueles bens que tiveram para mim. Se for, por exemplo, se você for uma fábrica, eu estou colocando todo o valor das matérias-primas, todo o custo, né, de mão de obra, etc., tudo que foi empregado para construir aquele bem, né, para eu poder vender, e depois estou pegando o valor de venda e diminuindo desse custo da mercadoria vendida, obtendo assim a receita bruta sobre a venda daquele produto. Isso é muito importante porque, como eu falei, tem empresa que, se você, por exemplo, você vê empresas, às vezes, a empresa está vendendo muito, porque ela colocou o preço muito baixo, só que ela está ganhando muito pouco na venda de cada produto. E aí, como essa demonstração evidencia isso, a ideia é que você verifique a saúde da empresa a longo prazo. Não é o caso, às vezes, você faz uma promoção para se livrar de um estoque, alguma coisa assim, aí você, tudo bem, durante um períodozinho, você, na maioria dos seus produtos, por exemplo, você pode estar tendo um ganho bem baixo. Né? Mas o problema é se você mantém esse ganho durante muito tempo, a tendência é a empresa quebrar. Não sei se você já viu, quem assiste Shark Tank, quem assiste o Sócio, né? Às vezes a empresa está vendendo bem, vendendo não sei quanto, tá bom. Aí eu pergunto assim, mas qual foi o lucro da empresa? Aí o cara fala, foi tanto. Aí ele vai ver, vai calcular o custo da mercadoria vendida, vai calcular a receita, vai falar assim, poxa, você está tirando só 20% ou só 30% em cima da venda, né? Algumas empresas, por exemplo, empresas do ramo alimentício, tem um percentual, costuma ser de 50% a 60%, porque é uma perda, né? Outras empresas, por exemplo, empresas que trabalham com produtos extremamente perecíveis, por exemplo, uma floricultura, que você compra o produto, mas ele vai durar um período bem curto, né? Você pode colocar no freezer, etc., mas ele dura um período curto. O que acontece? Você, como tem uma perda grande, você acaba tendo que se impor, né, uma margem maior, já considerando aquela perda. Então, se você, às vezes, diminui para fazer uma promoção, e aí você está vendendo bem, às vezes ilude o empresário achando, eu estou vendendo bem, deixa eu manter, então, nesse preço, porque o que acontece? A empresa passa um pouco de tempo, ela quebra, porque aquele preço, a margem dela está muito baixa, e como ela tem uma perda, e essa perda acaba não sendo considerada, e ela acaba quebrando.
Então, a ideia dessa demonstração é justamente evidenciar isso e evitar que a empresa quebre. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, é tão sério que como eu falei para você, eu presto consultoria para empresas, né? Eu também presto, além de dar aula, eu presto consultoria. E olha, isso aí é uma coisa, é uma realidade. Às vezes a empresa está vendendo horrores. Já dei consultoria para a empresa que está vendendo muito, mas muito, muito, muito mesmo. E aí você fala assim, poxa, a empresa está, né, de vento em popa, o cliente, você entrava lá sempre cheia, sempre lotada de cliente, mas o que acontecia? Ela tinha um preço muito bom, muito baixo, né, bom para o cliente, só que o preço não estava muito bom para a empresa. E ela via todos os concorrentes vendendo mais caro, e ela lá achando que estava abafando, estou cheio de cliente vendendo mais do que todo mundo, e na verdade ela estava vendendo, mas estava ganhando muito pouquinho em cada produto, e aquilo ela estava fazendo água, que a gente chama, que era dando prejuízo, e cada vez mais ampliando o prejuízo dela. E ela não entendia como é que ela, cheia de clientes, cheia de, né, vendendo horrores, comprando e vendendo horrores, como é que assim mesmo ela estava dando prejuízo. Então, uma das coisas é essa questão do valor adicionado. O valor adicionado dela estava muito baixo, né? Então, para você ver a importância disso. Isso é uma importância de saúde, né, da empresa a longo prazo. E se a empresa fica muito tempo ganhando muito pouco, a tendência é qualquer coisa, se houver um revés qualquer, que a gente chama de uma ameaça no mercado, alguma coisa, ela não vai ter capital suficiente para fazer frente àquilo e vai acabar quebrando, né? Vai acabar abrindo falência, etc. Então, essa demonstração ela evidencia justamente o que a empresa está ganhando, né? Como eu falei para você, o que ela está ganhando com as vendas, né? Em geral. E se você dividir, ou fazer até uma média ponderada, dividir pela quantidade de produtos e tipos de produto, você vai obter quanto você está ganhando por produto, que é aquela famosa margem, né? A minha margem, quanto é a minha margem? A minha margem é 20%, é 30%, é 40%, então ela ajuda muito a você ver a margem de receita sobre cada produto. A DVA proporciona aos usuários interessados informações de respeito à geração de riqueza, como eu estava comentando, em determinado período, bem como a forma com que essas foram distribuídas, né? Então, ela evidencia isso também. A elaboração da demonstração do valor adicionado precisa minimamente conter, né, pessoal e encargos, que é uma despesa que toda empresa tem. Tá? Então, você, por exemplo, você vai ver a ideia é que você verifique quanto a empresa está gastando com empregados, né? E os encargos referentes a esses empregados. Às vezes você, por exemplo, a gente brinca, fulano ganha 1.000, por exemplo, você tem vários funcionários que ganham 1.500, mas na verdade para a empresa não é 1.500, né? Porque ela vai pagar INSS, vai pagar uma série de coisas, né? E aí isso tudo ela tem que considerar no valor venal do salário, ou seja, na verdade, quanto aquele funcionário está custando para a empresa. A questão dos impostos, taxas, né? Aquilo também você tem que verificar a questão dos impostos, ou seja, você está pagando o imposto, né, de circulação de mercadorias, está pagando se você produz, está pagando o imposto de industrialização. Então, quer dizer, você tem que considerar os impostos, os juros e aluguéis, né, que você tem que considerar também que você está pagando, né, os dividendos ou juros sobre o capital próprio, aquilo que você é obrigado a distribuir, ou às vezes você tem um compromisso com os clientes, com os acionistas, do valor que você teria para distribuir, você tem que considerar aqui também. E a questão dos lucros retidos, que são as reservas, que a gente já comentou até, e os prejuízos de exercício. Então, às vezes, você tem um prejuízo, você tem que considerar também. E aí, no final, você vai ter o valor, quanto é que você está adicionando de valor à empresa. Então, é muito importante para saber se a empresa é saudável, se a empresa vai lograr êxito ou se ela vai ter um problema, né, no futuro próximo. Às vezes, como eu falei para você, às vezes a empresa está bem, está vendendo horrores, está uma maravilha, mas quando você vai fazer a demonstração do valor adicionado, você verifica que a empresa não está tão bem assim, às vezes ela está até mal, e ela tem que subir os preços dela, tem que fazer alguma coisa para poder melhorar, né? Para poder ter uma saúde melhor. Tá? Então, a gente, continuando, né? Muita gente, alguém pode perguntar, já perguntaram em concurso isso, por isso que eu trouxe isso daí para você. Como você vai ver que as contas são semelhantes, algumas contas são semelhantes, a pessoa fala, ué, mas a DRE não vê isso? Como eu estava falando, né, elas têm funções diferentes, a DRE e a DVA. Né? Enquanto que a DRE ela vê a parcela do lucro que cabe à empresa e aos seus sócios, ou seja, ela trabalha com a questão do resultado,
né? Quanto ela deu. Ela perdeu tanto de lucro, deu tanto de prejuízo, né? A DVA, ela mensura a riqueza gerada, ou seja, quanto a empresa está gerando efetivamente, né? E sua distribuição entre os diversos elementos que colaboraram com a sua geração, né? Por que os diversos elementos? Porque às vezes você tem a PLR, né? Que é a participação nos lucros, nos lucros e resultados. Às vezes, por exemplo, além de você pagar aos acionistas o dividendo, você destina parte do lucro. Às vezes tem destinação até legal, alguns tipos de empresa, né, tem destinação legal disso, e parte dos lucros são dados aos funcionários. Normalmente, é uma decisão da empresa, né, destinar esse lucro, mas aí tem um percentual que ela pode fazer, até determinado percentual, existe um percentual, né, que ela elege esse percentual de acordo com a característica dela, mas aí a questão, quanto ela vai pagar para o funcionário? Não sei se eu comentei com você, eu trabalhei 30 anos numa empresa, e a partir de 2008, não, 2005, começaram a distribuir, a pagar a participação dos lucros, até na época que começaram a pagar, as pessoas falavam, é o 14º salário. Não, não era bem isso, mas era um valor que você estava recebendo a mais, né? Porque parte do lucro da empresa era dividido para os seus funcionários, claro que sempre priorizando os acionistas, né? Aí vou pagar o dividendo, que pode ser o dividendo mínimo ou até um valor a mais, dependendo do que a empresa estabeleça, né? Não sei se eu comentei, mas uma certa instituição financeira, que era concorrente, ela pagava um valor maior de participação nos lucros para os acionistas, né? Porque ela definiu que ela não pagava o mínimo, ela pagava além do mínimo, né? Então, ela já tinha definido isso, era um compromisso dela com os acionistas pagar isso, enquanto que as demais normalmente pagavam o mínimo, o valor mínimo que elas deveriam distribuir, e o resto, é claro, ficava em reserva, etc, etc e tal, para serem aplicados na própria empresa, tá? E uma parte dos lucros era destinada aos próprios funcionários, que era a PLR, como era chamado, né? E aí, justamente essa PLR, por isso que ela está aqui, está vendo? Distribuição entre os diversos elementos que colaboram com a geração. Não tem só a questão do acionista, mas tem também os colaboradores da empresa. E ela, quando ela pagava diferencial, não pagava um valor todo para todo mundo. Por exemplo, algumas comissões, né, maiores recebiam mais, outras comissões menores recebiam um pouco menos. Existia uma parcela que a gente chamava de parcela base da PLR e uma parcela variável, mas isso é um cálculo interno da empresa, cada empresa tem o seu cálculo, né? É claro que isso tem que estar definido, bem definido, para não ter questionamento posterior, tá bom? Então vamos continuar. Um exemplo de DVA, eu gosto muito de sempre trazer um exemplo real para você ver, né? Então você tem, por exemplo, demonstração do valor adicionado. Em tal data, claro que se isso for obrigatório, você vai ter duas datas, né? Você vai ter essa data e vai ter uma outra, né? Então, por exemplo, aí você vai, professor, não entendi. Vamos lá, vamos fazer para você ver. Quem sabe, faz ao vivo, né? Que eu brinco. Então, por exemplo, aqui você teria, né, o ano 2000x1, né? E aqui 2000x, por exemplo, 2000xx, por exemplo, 2000x0, pronto, para você não ficar chateado, teria aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Aqui é 2000x1 e aqui é 2000x, pronto. Ou seja, se aqui fosse 2010, aqui seria 2011, né? Só para você ver que... Então, normalmente, quando você tem... Eu estou destacando, claro, isso, mas só para você entender que, normalmente, você compara dois períodos, né? E aí você tem, por exemplo, receitas, né? E você tem vendas de mercadoria, produtos e serviços, está vendo? Provisão para devedores duvidosos, reversão, constituição, receitas não operacionais. Então, só para a gente traduzir, né? Venda de mercadoria, produto e serviço é o que você está vendendo efetivamente daquela mercadoria. Provisão para devedores duvidosos, reversão é aquilo que eu comentei com você. Por exemplo, você está acostumado a receber 90% daquilo que você vende, porque 10% as pessoas não... o cara não pagou, eu vou receber depois, ou ele não paga naquele momento, mas eu mando para uma empresa para cobrar, alguma coisa assim. Aí tem uma conta que seria a reversão, ou seja, o que eu consegui reverter. Por exemplo, eu coloquei uma provisão para devedores de 10%, então toda a receita eu estou tirando 10% para essa provisão, porque eu acho que eles não vão me pagar, e ao final do período todo mundo paga.
que vai acontecer? Eu vou pegar nesse final do período, no final do exercício, e vou reverter aqueles 10% que eu achava que eu não ia receber, eu recebi 10, ou recebi 5, ou recebi 7, eu recebi um percentual daquilo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar nessa outra conta aqui, está vendo? Provisão para devedores duvidosos, reversão, porque eu já tinha guardado aquilo, porque eu achava que eu não ia receber, só que parte desse dinheiro eu recebi, que a minha previsão se frustrou, felizmente, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse valor aqui. Por exemplo, né? Eu tinha 120 mil, só para você entender o exemplo. Aí eu guardei 12 mil, falei, 10% eu não costumo receber. E aí o que eu faço? Eu guardei esse 10% aqui como provisão, então, na verdade, eu tensionava receber 108 mil, né, porque eu guardei, perdão, 108, não, 12, não, 108 mil, isso. 108 mil, e porque eu achei que 12 mil eu não fosse receber 10% disso. Mas aí aconteceu que no final do período eu recebi os 12 mil, então eu recebi 10 mil. E eu vou colocar nessa provisão de devedores duvidosos, reversão, 10 mil, porque eu consegui receber, né, eu só não recebi, vamos dizer assim, 2 mil, por exemplo. Então, eu vou botar os 108 mil que eu achei que eu fosse receber, mais os 10 mil, então só 2 mil eu não recebi. Não sei se você conseguiu entender. Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Porque a provisão é como se fosse algo que eu estou guardando, né? Porque eu tenho hábito, pode ser que eu não receba, né? Então, por conta disso, tá? Eu vou guardar. Claro que eu até comentei isso com você na aula passada. Eu verifiquei que eu acabei, no final do período, aquilo ali eu guardei 20 mil, eu guardei, por exemplo, 12 mil, mas eu acabei recebendo metade, 6 mil. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e reverter. Aí alguém perguntou, professor, vou reverter aonde? Eu vou reverter nessa conta aqui, que é uma reversão. Para quê? Para você mostrar para a pessoa que, olha, apesar de eu ter guardado 12 mil, metade disso eu recebi. Então, você vai evidenciar aqui. Tá? A questão de receitas não operacionais, aquilo que você ganhou, às vezes vendendo um bem, ou, por exemplo, numa aplicação financeira, num fundo, né, numa ação. Então, você vai colocar aqui essa receita não operacional, ou seja, que não faz parte da operação da empresa. Vai colocar os insumos adquiridos de terceiros, entendeu? Aqui você vai incluir, está vendo, o ICMS e o IPI. O ICMS, se você vender mercadoria, né? IPI, se você fabricar. É claro, se você fabrica, você vai ter os dois, que você vai pagar o imposto sobre fabricação, e, se for o caso, às vezes você tem também o ICMS, que você está comercializando a mercadoria, né? Se você só produziu, comercializou, normalmente é só o IPI. Opa, apareceu um negócio estranho aqui. Pronto, opa, eu vou ver aqui. Pronto, voltou. Aparecem as mensagens, né, pessoal? Estranho. Insumos adquiridos de terceiros, né? Matérias-primas consumidas, a matéria-prima que você comprou. Por que é consumida, professor? Você pode perguntar. Lembra, se eu estou falando da receita, eu estou falando dos bens que eu vendi. Tá? Então, não faz sentido você jogar tudo. Eu comprei, adquiri, digamos, 100 mil de insumo para produzir, mas eu produzi 50. Se eu produzir 50, eu vou ter que colocar efetivamente o que eu gastei para produzir para ser correto, né? Ou seja, o que eu vendi e o que eu produzi estarem batendo, né? Não adianta jogar o valor todo, senão o que vai acontecer? A gente vai envezar, né? Eu estou dizendo que eu vendi 50 dos 100 mil que eu comprei, né? E aqui eu vou jogar o valor de 100 mil, que é a matéria-prima toda, não. Você vai jogar a matéria-prima só referente àquilo que você vendeu. Tá? Custa mercadorias e serviços vendidos, às vezes você tem um custo a mais, né? Às vezes você tem, por exemplo, custo de comissão de vendedor, custo de, às vezes, de stand, né? Que você comprou para poder vender, ponto que você pagou, de repente, uma luva, alguma coisa. Então, essas coisas você tem que considerar aqui, tá? Materiais, energia, serviços terceiros e outros, né? E aqui você tem a perda ou recuperação de valores de ativos. Por quê? Porque às vezes você vende e a pessoa devolve, né? Devolve aquele item. Ou às vezes você também compra do fornecedor e você devolve parte, porque não veio direito, não veio da forma certa, e você devolve e acaba pagando menos. Então, a ideia é isso aí, considerar tudo. Tá? Valor adicionado bruto, né? É o 1, o total desse 1 aqui, menos o 2. Tá? Então, é bem didático para você entender, tá, pessoal? Se houve alguma retenção, você vai jogar aqui, por exemplo, a depreciação.
amortização ou exaustão. Por exemplo, aquilo que eu comentei com você. Você comprou uma máquina, a máquina vai depreciar em 5 anos. A ideia é que você jogue a depreciação aqui, por quê? Porque se amanhã você for vender a máquina, né, ela vai valer menos. Aquilo que eu falei para você, né, a depreciação ela acaba contribuindo, às vezes, contra você, né? Porque você tem a máquina, aí você, ao final do período, vendeu a máquina, aí não é o valor que você comprou, porque como você tem depreciação, é o valor restante, né? E aí é o que você oferiu na venda, o valor que você comprou a máquina menos que ela depreciou, né? Isso vai diminuir do valor que você está vendendo, e aí você vai ter uma receita, sobre essa receita você vai cobrar imposto. Tá? Você vai colocar aqui você vai botar o valor adicionado líquido produzido pela entidade, está vendo? Que é o 3, esse valor aqui que você já calculou, menos as retenções, tá? Aí você vai ter um valor 3 menos 4, está vendo? Está bem didático para você entender. Valor adicionado recebido em transferência, resultado por equivalência patrimonial. Aqui você tem, a gente vai falar de equivalência, fica tranquilo, tá? Que é uma coisa um pouquinho mais complexa, tá? Você tem um resultado de equivalência patrimonial e receitas financeiras, outras receitas. Aí a gente está falando especificamente de uma aplicação bancária que você tem, né? Então você vai jogar aqui, tá vendo? Valor adicionado total a distribuir, 5 mais 6, 5 menos 6, tá? Então você vai ter 5, valor adicionado, menos esse valor, porque é efetivamente o que você produziu, que saiu da operação da empresa, né? Aí você vai ter o valor adicional total a distribuir, distribuição do valor adicionado, o que você fez com esse valor, entendeu? Pessoal e encargos, ou seja, isso aqui você pegou esse valor total que você oferiu nas vendas, isso aí é o que você oferiu nas vendas, né, efetivamente, aí você vai tirar o valor que você gastou com funcionário, com empregados, né, em geral, aqui você vai colocar não só o pessoal da produção, mas o pessoal todo da empresa, você vai colocar aqui, tá? Impostos, taxas e contribuições, quanto você gastou referente aos impostos, né? Aí vão estar aqui, juros e aluguéis, você vai ter também o que você está pagando de aluguel, o que você pagou de juros, às vezes você pegou um dinheiro do banco, está pagando juros, né? Você vai incluir aqui. Juros sobre capital próprio, né? Aquilo que você também você vai distribuir. Eu já te falei para você que você pode distribuir parte como juros de capital próprio, JCP, que dá benefício fiscal, e parte você distribui como dividendo, né? Então você já falei, o dividendo não tem benefício fiscal, você acaba tendo que pagar, né? Enquanto que o juros sobre capital próprio, você é uma dívida que você tem com os acionistas, um dinheiro que você deveria dar, está dando, né? Está tirando de um bolso, colocando no outro, e aí por isso você está devendo, né? E se você está devendo, tem benefício fiscal. Aí você vai ter os lucros retidos ou prejuízo do exercício, aí vai ter o total final. Esse total aqui, pessoal, é aquilo que eu falei para você, quanto a empresa está gerando de riqueza, né? Essa é a importância. Às vezes você tem uma empresa que está vendendo horrores, e aí você faz a DVA e vai ver no final da DVA, poxa, está ganhando quase nada. Mas desse tamanho, ganhando só isso. E aí você fica até chateado, fala, puxa, e aí, o que eu vou fazer? Você vai ter que aumentar o valor, né? Aí é aquela história que eu brinco com você. A empresa só tem duas pernas, a receita e a despesa, né? Essencialmente, o que você considera na empresa é o que ela está tendo de receita e o que ela está tendo de despesa. Então, ou você diminui a despesa da empresa para ela crescer, ou você aumenta a receita. Agora, uma das duas coisas você vai ter que fazer. E essa demonstração, ela te evidencia isso, mostra isso para você muito claramente. Ela deixa bem claro para você que olha só o que está acontecendo na tua empresa. Então, é engraçado se você viu o sócio, ou você vê o Shark Tank, né? Chega o cara e fala assim, eu vendi não sei quanto. Aí chega lá o Larry, né? Que é aquele mais carequinha, né? Um cara extremamente... Eu gosto muito dele, eu achei extremamente esperto, né? Apesar que tem gente que até as pessoas até avacalham ele, mas ele vira e fala assim, tá bom, mas quanto é que ficou na empresa? Disso aí que você vendeu aí, quanto é que ficou para a empresa? Aí o cara regala um olho e fala assim, eu ganhei, ele fala assim, é $1 milhão. Ele fala, tá bom, mas quanto ficou para a empresa desse valor? Quanto efetivamente você lucrou com isso? Aí o cara, cento e poucos mil, aí todo mundo ri. Mas a pergunta quem fez foi ele. Por quê? Porque eles falam assim, poxa, tá vendo? Não adianta você dizer quanto ela faturou, quanto ela vendeu. Tem que saber quanto ela efetivamente gerou de riqueza, que é justamente essa demonstração que mostra. Ou seja, quanto ela efetivamente ganhou com a operação dela, né? E muitas vezes as pessoas, quando fazem a DVA, elas têm uma surpresa, né?
ou uma surpresa boa ou uma surpresa ruim, né? A gente gostaria que sempre fosse uma surpresa boa, mas nem sempre. Eu quero que você entenda que essa demonstração ela tem um valor para o empresário muito grande. Tá? Então, mesmo aquelas empresas que ela não seja obrigatória, é importante ela ser feita. Tá? Por quê? Porque ela vai dar uma noção exata para o empresário de como é que as coisas estão indo. Né? Lembra que a gente falou no início, falou assim, a importância da contabilidade é muito grande. Por que a importância é grande? Por causa da questão do fisco? Não, a gente comentou bastante isso com você. É importante, por que é importante? Porque a contabilidade ela verifica como é que está a empresa. Né? Ela dá informações que são úteis ao empresário sobre se ele está ganhando dinheiro, se ele está perdendo dinheiro, se ele está indo na direção certa, se ele está indo na direção errada, se ele deveria fazer outra coisa. Então, aí você agora, com as demonstrações contábeis, você está vendo isso na prática. Né? Porque o que acontece? Quando você vê, por exemplo, a DVA, você está dizendo para o cara, olha, essa tua estratégia está boa ou essa tua estratégia está uma porcaria. Você vai se dar mal se você continuar assim. Isso é que eu quero que você entenda, tá vendo? Essa é a importância da DVA. Eu estou dizendo para o cara, efetivamente, se a empresa dele está indo bem ou está indo mal. Então, eu até brinco, né, que as pessoas falam assim, balanço, DRE são importantes, são vitais. Balanço, DRE são vitais. Tanto é que é obrigatório para todas as empresas. Mas tem demonstrações que, mesmo não sendo obrigatórias, elas são extremamente úteis para a empresa. Por exemplo, demonstração de fluxo de caixa, para saber se eu tenho dinheiro ou não para saldar minhas dívidas, né, como eu comentei com você. E também a questão da DVA para saber se as minhas estratégias estão dando certo. Porque você concorda comigo que uma estratégia, eu vou ter um preço mais baixo. É uma estratégia, né? Até se você provavelmente você vai ter uma matéria que vai falar sobre planejamento, né? Planejamento estratégico. Aí você vai ver que tem 2 tipos de estratégias que são as mais importantes e as mais usuais. Eu até dou aula de estratégia também, por isso que eu gosto de falar algumas coisas, porque tem tudo. Eu acho que, como eu falei, essa disciplina ela tem tudo a ver com todas as outras, né? Então é muito importante você te dar essa visão holística, essa visão total e esse link com a empresa. Isso é que eu acho que é importante você sair dessa disciplina com esse link da empresa, né? Ou seja, para que a contabilidade é importante para a empresa? E a DVA é uma das coisas fundamentais. Então, muitas vezes a empresa não precisa fazer a DVA, mas ela pede para o contador e às vezes o contador ri e fala: você não precisa fazer. Aí o cara, pois é, mas eu acho importante, eu quero. Aí o contador faz cara feia, né? Pô, mais trabalho à toa, não sei o quê, né? Mas aí o que acontece? Essa demonstração ela é importante para o empresário, tá? Porque eu estou vendo se a minha estratégia está dando certo ou não. As 2 estratégias principais são a diferenciação, né? Ou seja, você tem um produto mais caro que acaba todo mundo comprando porque ele é melhor do que os outros, né? Dou um exemplo típico, né? Se você telefone celular, eu não vou dizer a marca, né? Mas tem marca que é mais cara que a outra, né? Deixa eu ver aqui, nem para não aparecer a marca, eu estou passando rápido. Tem a marca que é mais cara que a outra, e você fala assim, por que é mais caro? Aí você verifica nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo tem o mais caro. Por quê? Porque não é só, né, a questão do telefone. É o telefone, mas é um símbolo, né? É um símbolo de status. É melhor por várias razões do que a outra marca, do que a outro tipo, né? E aí a maioria das pessoas compra aquele. Aí você vai falar, por quê? Porque tem uma estratégia de diferenciação. Porém, mesmo na estratégia de diferenciação, vendendo a um valor maior, pode ser que o custo seja maior também de produção. E aí você vai ter que ver se a empresa, se o valor adicional da empresa está bom ou se está ruim. Por outro lado, a estratégia que é mais perigosa, que eu já comentei com você, você até já deve ter verificado, é aquela de líder de custos, né? Líder de preço, que ela está escolhendo vender mais barato. Às vezes ela fez isso artificialmente. Eu dei até um exemplo de um mercado aqui perto, né, que fez isso. Ele quis competir com outro, com um mercado grande, e resolveu jogar o preço dele lá no chão. O que aconteceu? Quebrou. Porque o outro era uma rede, né, não era um mercado só. E aí esse outro mercado, o que ele fez? Ele segurou o preço naquela localidade para competir com aquela empresa. Ele falou, durante uns 3 meses, 4 meses, eu vou dar prejuízo, né? As outras filiais vão me sustentar, mas o que vai acontecer? O cara não vai aguentar e vai quebrar. Então, ele foi muito bem assessorado, esse outro mercado grande foi muito bem assessorado. E o que aconteceu com o outro? Não deu nem 3 meses, ele estava quebrando, estava fechando as portas,
abriu falência porque não conseguiu, porque o valor adicionado dele estava negativo, estava vendendo mais, porque ele estava com preço menor do que o outro. Só que ele não estava ganhando nada com isso, né? Então, no início, quando ele fez isso, ele até vendeu o estoque antigo, mas depois que ele quis manter, e aí começou a comprar estoque novo, e aí viu que o preço dele estava abaixo do preço que ele deveria. Aí você vai dizer, por que você sabe disso? É porque eu conheço gente, né, que fez consultoria para esse mercado, inclusive para esse mercado grande, né? E, inclusive, me chamou para ajudar, né? Ele terceirizou parte da consultoria, eu fiz parte da consultoria dele. E aí o que aconteceu? A gente calculou e viu, olha, o cara não vai aguentar, o DVA dele não vai aguentar, entendeu? E foi exatamente o que aconteceu. O cara foi, quebrou, em menos de 3 meses ele tinha quebrado, fechou as portas, e aí ficou só o outro. Aí voltou aos preços normais e ficou tudo certo para o outro. E aquele mercado pequeno, né, que até a pessoa até dono de outro negócio lá, ele acabou fechando as portas, né? Então é muito interessante. E qual foi o erro dele? O erro dele foi não ter visto a DVA, não ter feito uma DVA corretamente. Ele ia ver que aquilo que ele estava fazendo, aquela estratégia, estava completamente fracassado, né? Aí você vai falar, professor, mas isso é anual, só tira uma vez por ano. Mas você pode, se for teu interesse, e acho que, principalmente se você usa um software contábil, tá? Tem software contábil que você faz uma prévia, né, que eles chamam. Gerar prévia. Aí você vai lá no DVA, gera prévia, ele vai te dizer, naquele momento, como é que as coisas estão. Né? Ou às vezes até parcial, porque algumas contas não foram zeradas, mas ele vai te dar uma noção. E essa noção é muito importante para saber se aquela estratégia da empresa vai lograr êxito ou não. Então, lembra que eu comentei com você que a contabilidade ela dá as armas para o. Eu ia falar empregador, dá as armas para o sócio, né, para os donos da empresa, para os gestores da empresa, fazerem as coisas certas. Muitas vezes eles não leem aquilo, né? Mas as empresas que eles leem falam: opa, eu tenho que tomar cuidado. E a DVA é uma dessas que a gente chama de demonstrações fundamentais, né? Que às vezes não são obrigatórias, mas são necessárias. Né? Igual razão, como eu falei para você. Você, a partir da demonstração contábil, eu gosto muito de trazer isso para você. Até por exemplo, tem curso de contabilidade que o pessoal fecha, né, a disciplina falando das demonstrações. Eu gosto de trazer um pouquinho antes do fechamento, por quê? Porque muita coisa você começa a entender, que a gente já viu, e você entende adiante. Por quê? Porque justamente a importância dessas demonstrações contábeis, eu vou só cumprir cronograma, só porque o órgão tal pediu, eu tenho que publicar no final do período. E aí você vai. Muita gente tem essa visão errada, essa visão fiscal, que a gente brinca, né? Da contabilidade. Você só serve para atender o fisco. E não é. A contabilidade serve para você saber se a empresa está indo bem ou está indo mal. Né? E, claro, muito antes daquilo que você tem que publicar. É claro que por isso que as empresas, até você vai ver assim, por que todo mundo não terceiriza a contabilidade? Porque, como a contabilidade tem os dados vitais da empresa, a ideia é que durante o período você tenha relatórios, né, que são o que a gente chama de prévias, que vão dar uma direção para os gestores se aquela estratégia está indo no caminho certo ou está indo no caminho errado. Tá? Então, a DVA é uma delas, como eu estou falando. Eu gosto muito da DVA, sou muito fã da DVA, porque vários trabalhos que eu já fiz, eu precisei usar a DVA. Né? Então, é muito engraçado que a pessoa fica muito pensando no balanço, pensando no DRE, né, para atender. Vou atender o que é obrigatório, tem que fazer isso. Né? Notas explicativas, e esquecem a DVA, né? Esquece se bem que a demonstração de fluxo de caixa agora é obrigatória para diversas empresas, para a maioria das empresas. Mas a DVA, esquecem dessas duas, da demonstração de fluxo de caixa, da DFC e a DVA, e elas são extremamente importantes para o dia a dia da empresa. Extremamente importantes para saber se a empresa está logrando êxito nas estratégias dela ou não. Tá? Então, eu chamo a atenção dessa para você, que muita gente até não vai chamar. Se às vezes você faz um curso de contabilidade, o cara vai frisar, não, porque a DRE, o balanço, não sei o quê, e ele deixa, né? Ele passa bem rapidinho pela DFC e pela DVA. Se bem que elas são extremamente importantes, como você está vendo agora. Tá? Pessoal, notas explicativas, a gente vai começar a falar de notas explicativas. Se a gente terminar, ótimo. Né? Se não terminar, a gente termina na aula que vem. Tá? Vamos ficar aí bem
Aqui, pessoal da DVA, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar a dúvida? Está tudo certo? Podemos seguir adiante? Tranquilo? Tá ok? Tranquilo? Esse destaque que eu estou dando, pessoal, estou falando para vocês, é coisa de consultor, tá? Não é nem coisa de professor só, não. Entendeu? Porque, como eu falei para você, o professor, às vezes, ele até passa batido na DVA. Só que consultor ele não passa batido. É algo extremamente importante para a empresa. Tá? Então, é o que eu quero que você, né, coloque lá o teu highlight, se você imprimir isso, ou então se usar algum software, né, de marcação, você coloca e marca lá DVA e DFC, tá? como extremamente importantes, tá? Para a empresa, para a saúde da empresa. Tá? É muito importante, inclusive, fazer prévia, tanto da DVA quanto da demonstração de fluxo de caixa, né? Porque aí você sabe se aquilo, né, mesmo que você não tenha todas as contas, você vai ter uma noção se a empresa está indo para um lado ou está indo para o outro. Tá? Então, é muito importante isso. Tá? Então, vamos lá. Já me autorizaram, né? Então, a gente vai seguir adiante. Notas explicativas. Pessoal, toda vez que você fala de balanço, tá? E você fala de DRE, você tem que pensar em nota explicativa, por quê? Porque elas vão explicar ou vão detalhar o que está no balanço. O pessoal vai detalhar tudo que está no balanço? Não. Vai detalhar algumas contas. A gente vai trazer alguns exemplos para você ver que são assim praticamente os obrigatórios, que todas as empresas que fazem balanço DRE normalmente vão ter, a exceção de um, que, né, só se você tiver um caso desse ou não, se às vezes você tem uma empresa que tem pouca movimentação, você vai citar que ela tem pouca movimentação, mas, né, você vai citar isso em determinada nota, e aí talvez você, alguma dessas você não tenha, né? Mas você vai ver que a maioria você vai ter. Existem empresas, como eu falei, não sei se vocês viram um exemplo que eu mostrei para vocês, tinham 19 notas explicativas, né? Às vezes você tem mais de 20 notas explicativas, depende do tipo de empresa e depende das mudanças que tiveram, né? Algumas notas são obrigatórias, você vai ver que elas aparecem em todas as empresas. Os exemplos todos que você verificar, você vai ver, né, aquelas notas. E algumas não, elas são opcionais de acordo. Houve uma alteração da legislação, houve uma alteração da forma de cálculo, e aí você quer evidenciar isso, você vai colocar na nota. Uma coisa importante, né, que é o seguinte, a forma que a empresa vai colocar, é claro que existem algumas que são meio assim, precisa ter isso, mas o formato a empresa escolhe. E tem empresas, e eu vou te dizer, não são poucas, são muitas, que fazem nota explicativa e explicam muito, explicam, eu acho até que é além do que deveriam explicar. Já outras empresas são extremamente sucintas na nota, coloca assim, pum, bem objetivo. Aí você vai perguntar, professor, eu devo ser objetivo ou devo explicar demais? O que eu costumo dizer é que você tem que ter bom senso. Por quê? O que você explica demais evita que o acionista te ligue para perguntar, ou seja, que dê uma ideia boa para ele do que está acontecendo, você explica. Se por acaso, não, o que eu estou explicando, eu estou até. Às vezes você está chamando atenção para algo que você nem devia chamar. Por exemplo, há uma mudança de uma lei, né, e a gente teve muitas de 2008 para cá, eu comentei com você, até porque a contabilidade está convergindo para a contabilidade internacional, né, estão em franca convergência, que a gente chama, né, o IFRS está em franca convergência, o nosso, né, o BR-GAAP está virando cada vez mais IFRS, né, a gente já pode dizer que o nosso já é IFRS, mas é um IFRS com algumas características brasileiras, né, que a gente brinca por questão de lei, por questão de cultura mesmo, né? Porque a lei ela reflete a cultura e a contabilidade tem que refletir a lei. Né? Então você tem a lei, ela depende da cultura da sociedade e é claro a contabilidade tem que refletir a lei, ou seja, a contabilidade reflete a cultura da sociedade, em outras palavras. Por isso que tem pequenas diferenças ainda, mas a tendência cada vez maior essas diferenças diminuírem até eles chegarem a zero, né? O que eu acho que muito em breve isso vai acontecer, tá? Tem gente que já é mais apocalíptico, fala, não, isso nunca vai acontecer. Eu já acho que isso vai acontecer e não falta muito para acontecer, porque é uma tendência, né? A gente vê, né, até por questão de pandemia, né, que você viu aí, o mundo inteiro, né, se preocupa com isso, quando dá uma crise financeira, o mundo inteiro também sofre os efeitos.
Então, como tem isso, a contabilidade ela tem que refletir isso, né? Já que você tem uma visão global, essa visão global tem que estar na contabilidade, tem que estar nos negócios, tem que estar em tudo, né? Inclusive nas leis, né? À medida do possível, as leis dos países tentarem ser mais próximas, né? Eu sei que tem questões culturais, como eu falei, mas a televisão, a internet, uma série de coisas mais tem diminuído essas questões culturais. As pessoas têm sido, né? Eu até brinco, né? Que você vai às vezes para outro país e você conversa com as pessoas conversam muito parecido com o que a gente está conversando aqui, porque os assuntos são semelhantes, né? Tem a questão cultural ainda de alguns países, mas você vê que essas questões estão diminuindo, né? Cada vez mais estão menores, né? Porque está uma tendência. E na contabilidade é a mesma coisa. Cada vez mais a contabilidade está mais próxima dos países, né? E aí você vê questão de notas explicativas, pequenas diferenças. Por isso que a gente está falando sobre isso. E essas diferenças são por quê? Por causa dessas diferenças. A gente vai falar de alguns termos aqui até, né? E aí você vai começar a entender essas diferenças que a gente vai falar e vai ressaltar essas diferenças um pouco mais adiante, tá bom? Então vamos continuar. Notas explicativas. O que é uma nota explicativa, né? Notas explicativas têm por objetivo esclarecer alguns detalhes não explicados em demonstrações contábeis. A ideia é o quê? A pessoa vai olhar o balanço patrimonial ou vai olhar a DRE e aqui, poxa, por que está esse valor aqui? Por que deu essa variação, né, do período passado? Então, você vai pegar um balanço, por exemplo, balanço no final do ano, e aí você vai ver, por exemplo, o balanço de 2018 e o balanço de 2019. Você vai pegar esse balanço, vai olhar e vai falar, poxa, por que houve tanta variação dessa conta aqui? E a ideia é que você vai ter uma nota que vai explicar isso, essa variação, quando a variação é significativa, né? Às vezes, você vai ter uma nota até explicando algumas coisas específicas da empresa, né? A ideia é o quê? Que a nota direcione o acionista ou direcione o usuário daquela informação contábil para entender o que aconteceu, por que aquele valor está assim, por que a empresa, qual o critério que a empresa usou para calcular determinada coisa. Então, você vai ver isso agora, tá? Então, dessa forma, o que acontece? Elas são, o que está nas notas explicativas, são esclarecimentos que visam complementar as demonstrações financeiras e informar os critérios contábeis utilizados pela empresa. Então, isso aqui é muito importante, vou até sublinhar para chamar a atenção, né? Ele complementa, né, as demonstrações financeiras, ou seja, a demonstração contábil, a demonstração financeira, e informa os critérios contábeis utilizados pela empresa. Tá? É claro que eu estou falando dos utilizados pela empresa. O que é legal, eu preciso destacar na nota? Não. O que é normal você destacar, ou seja, aquilo que todo mundo faz igual, eu não preciso destacar, eu tenho que destacar justamente o que a minha empresa faz diferente. Tá? Eu estou chamando a atenção para você, porque a gente vê muitos absurdos na nota explicativa, né? Não sei se você já fez aquilo que eu pedi para você, eu pedi para você dar uma pesquisada na internet e procurar balanço, procurar DRE, procurar nota explicativa e dar uma olhada. Alguém fez aí? Algum aluno fez? Algum aluno já pôde fazer, já pôde começar a fazer ou não? Quem fez de sim, quem não fez, fica quieto. Pronto. Alguém já fez aí, pessoal? Alguém começou a olhar balanços e notas explicativas e DREs? Ninguém fez? Puxa vida. Pessoal, vamos lá, vamos olhar. Teve ninguém que fez isso aí, não? Vamos olhar. A ideia, viu, pessoal, que vocês olhem balanços, né? Como é que você vai fazer? Você vai botar assim, balanço patrimonial, vírgula, né? Aí põe 2018. Aí você vai ver que vão aparecer vários. Balanços patrimonial 2019. Demonstração contábil 2018, vírgula 2018. No Google. Você vai ver que vão aparecer vários. Tá? Você vai abrir, eles aparecem até imagem. Se você for lá em imagem, né? No Google lá em imagem, vão aparecer vários, os quadros. Aí dá uma olhadinha, você vai ver muitas diferenças. É interessante, eu sei que a gente está falando sobre isso. Aí você vai ver as diferenças, vai dizer para mim, por que está diferente? Por que isso é diferente? São tipos de empresas diferentes, como eu falei, a contabilidade já tem que evidenciar essas diferenças de acordo com a necessidade dos usuários. Então, acabam tendo pequenas diferenças. Nas notas, você vai ver grandes diferenças. Tá? Você vai, por exemplo, pegar até empresas assim semelhantes, por exemplo, na instituição financeira, você vai pegar dois balanços, elas são obrigadas a publicar, então você vai achar fácil. Tá?
Se você quiser, até pode procurar o relatório anual, porque o relatório anual, além desses dados, ainda tem mais dados sobre a empresa, né? Vão ter os dados contábeis, né? Demonstração contábil, né? E as notas explicativas vão estar lá também. Então, é legal você pegar relatório contábil, relatório anual, né? Vírgula, demonstrações contábeis, vírgula, 2018. Aí vai aparecer várias empresas, aí você vai ver. Por exemplo, compara a instituição financeira uma com a outra, compara a fábrica uma com a outra, compara né, fábrica que eu falo empresa que produz, né, bens, né, compara empresas comerciais, né, uma com a outra, você vai ter vai ver semelhanças e vai ver diferenças. E aí as semelhanças tendem a ser as coisas que as empresas são obrigadas a fazer. E as diferenças são que elas querem explicar. Tem empresa que explica mais para os seus acionistas e os seus usuários, tem empresa que explica menos, ela é mais objetiva, né? E você vai dizer, por que tem diferença? Porque existe uma parte obrigatória das notas, mas existe também uma parte que fica aberta para a empresa explicar mais ou não, porque depende, né? Às vezes você tem um negócio e esse negócio ele é mais sigiloso, então tem muita coisa que você não pode, tem que guardar sigilo comercial, porque seus concorrentes, né, vão, né? Opa, ele está fazendo isso, eu vou fazer isso também. E já tem outras não, que a ideia é quanto mais transparência tiver, melhor. Às vezes é participante do novo mercado, de um nível alto, então acaba ela tendo que expor muita coisa, né? E ela expõe mais do que as outras, até para conseguir mais acionistas e melhorar o preço dela no mercado, ela ser mais transacionada, né? Então você vai ver que tem uma série de aspectos que estão por trás disso, dessa transparência maior ou menor que a empresa vem a ter. Tá? Então, voltando aqui, a composição dos saldos determinada das contas, né? Então, ela vai, às vezes, dizer por que determinados saldos estão assim, aquilo que eu falei, às vezes você tem uma variação muito grande, aí você está explicando o porquê daquela variação, de repente você mudou a forma de cálculo, ou você passou a considerar determinada coisa que é importante, você não considerava antes, tá? Ou às vezes você teve uma perda por causa de algum problema mesmo, e você vai ter que contar essa perda, né? Porque vai estar evidenciado, o acionista, o usuário vai olhar e falar, ué, por que deu essa diferença grande? E a ideia é que do lado você tem aquele campinho, lembra como a gente já viu, vai ter um campinho assim, nota tal, né? Vai ter nota explicativa, vai ter NE, aí vai ter o número, nota 14, aí você vai lá na nota 14, vai olhar e falar, houve essa diferença por causa disso, tá? Então, o que ela está falando? Ela está explicando algo que aconteceu, né? Métodos de depreciação, às vezes você teve, por exemplo, no passado houve uma alteração da forma de cálculo, alguma coisa assim, né? Mas você vai ver que existe uma regra básica, como eu falei, imóveis 10 anos, né? Você vai dividir simplesmente o valor por 10 e pronto. E máquinas e automóveis, 5 anos. Você vai dividir o valor total por 5. Cada ano você vai depreciar. Os principais critérios de avaliação de ativos e de passivos. Às vezes você tem um ativo, né? E esse ativo é um ativo específico da empresa, mas aí você vai valorar esse ativo, você vai dizer que ele aumentou o valor porque tem um ativo comercial próximo dele, parecido, né? Aí você ele valorizou tanto como o ativo tal, que é um ativo que eu considero semelhante por causa disso, que a empresa considera semelhante por causa disso, aqui. Você vai colocar os critérios de avaliação, tá? É aquela história, estou explicando para você, mas você vai ver que é bem mais fácil do que você imagina. Tá? Quando você olhar, você vai falar, é isso aí. Pois é, eu trouxe vários exemplos para você ver, tá bom? Então vamos lá. As notas explicativas têm o intuito de apresentar informações adicionais, então vamos apresentar informações adicionais em relação às demonstrações contábeis apresentadas. Pô, professor, apresentar. Por quê? Você já apresentou a demonstração contábil, então você é obrigado a publicar o balanço e a DRE, por exemplo, que a maioria das empresas é obrigada. Então, só essas duas, olha só, já começou de novo, a câmera já começou a ficar doida. Parece que tem um câmera, né, fazendo besteira, né? É engraçado, né? Impressionante. Fica lá a imagem falando, zoom, né? Engraçado isso. Eu estou olhando, daqui a pouco eu me assusto, vejo só o meu olho assim. Engraçado, né? É bom que quebra, né, pessoal? É bom que quebra. Se fosse tudo certinho, você ia acabar com sono nessa hora da manhã, você estaria com sono. Mas sempre tem um efeito especial nessa câmera aí, agora efeito especial automático, né? Engraçado, ela não estava assim, não sei o que houve. Foi, eu acho que de sábado, não, sexta para cá, deu um rolo na câmera, ficou assim.
Vou lá na 208, vamos resolver isso daí. Mas aí, pessoal, apresenta informações adicionais em relação às demonstrações contábeis, né, oferecendo segregações. Às vezes, eu estou detalhando, né, vem um quadrinho, por exemplo, você vai ver que tem uma nota explicativa, e normalmente é um quadro, porque o quadro vai apresentar a segregação, ou seja, aquele item, né, quais itens eles estão sendo somados para dar aquele item. Então, às vezes, no balanço patrimonial, você tem um item só, mas aí você está, na nota explicativa, você está dizendo que aquele item ele equivale a isso, que valeu tanto, mais aquilo que valeu tanto, mais aquilo outro que valeu tanto, mais aquilo outro que valeu tanto. Você está detalhando para que a pessoa perguntar, ué, por que deu esse valor? Ela vai lá na nota explicativa e, foi por causa disso, entendeu? Então, essa é a ideia, tá? Tais informações devem ser a respeito dos itens, que de alguma forma não se enquadrem nos critérios de reconhecimento das demonstrações contábeis. Então, como eu falei para você, a demonstração contábil ela é normatizada, então tem um jeito que você tem que fazer, né? Vocês devem ter percebido aí, tem os modelinhos, né? Tirando, você vai ver que todas elas têm uns modelinhos. E quando não é um modelo, existe o quê? Um senso comum de fazer daquela forma, né? Olha lá, de novo, fiquei longe, tá vendo? Ó, agora vai aproximar. Pessoal, não estou fazendo nada, minha mão está aqui, ó. Vai sozinho para lá, para o lado e para o outro, não estou fazendo nada. Parece que tem um cameraman aí, abre e fecha, né, a câmera, engraçado, né? Tudo bem. Do nada acontece isso. E aí, portanto, devem ser necessárias produção cinematográfica. Olha lá, ó, minha mão está aqui, ó. Não fiz nada, tá vendo? Aí dá o zoom, tira o zoom. Ó, tchá, tchá, tchá. Vamos lá. É bom para quebrar, né, pessoal? É bom para quebrar. Produção, ó, vi de novo, ó, de novo. Ó. Então, eu acho que essa câmera está com complexo de drone. Sei lá, vamos lá. Então, até quando eu olhei a primeira vez, eu pensei que meu micro estava hackeado, né? Eu falei assim, não, o micro deve estar hackeado, estão fazendo isso comigo assim, então, né, me assustando aí, então deve ter alguém aí mexendo as cordinhas, né? Portanto, mas ele está com antivírus poderoso, poderoso e atualizado. Vamos lá. Portanto, devem ser necessárias e úteis para prestar melhor entendimento. Então, a função da nota explicativa é prestar um melhor entendimento, ou seja, fornecer um melhor entendimento quanto a algum aspecto, né, que conste do balanço patrimonial e da DRE, ou ainda um aspecto externo que não foi evidenciado nem pela DRE e nem pelo balanço patrimonial. Às vezes acontece alguma coisa com a empresa, né? Por exemplo, já dei até aquele exemplo para você, às vezes você faz uma reserva, né? E aí a pessoa fala, por que essa reserva está tão grande? Aí você diz, porque existe ações judiciais trabalhistas, né? Que montam um valor possível de tanto, que podem ser. Então você vai ter explicação, cara. Às vezes o cara olha e fala assim, esse valor está até pequeno, tinha que juntar mais, né? É mais ou menos assim. Agora, se não tiver no explicativo, o cara vai ver aquela reserva grande, principalmente o acionista, vai falar, ué, esse cara está pegando dinheiro, jogando na reserva para não me pagar o dividendo, né? E cria até uma revolta dos acionistas. Tem acionista até que vende as ações dele por conta disso. Se tiver explicado, não. É aquela brincadeira que eu gosto de dizer, o combinado não sai caro, né? Então a pessoa mostra o que está acontecendo para o acionista vê, acontece por causa disso, né? Aí fica feliz da vida. Estou olhando aqui o. Aí ele fica feliz da vida, vê o que é e fala assim: muito bem, então é isso, fica satisfeito. E aí, por ele estar satisfeito, ele acaba continuando com a empresa, falando assim: não, é legal, estamos explicando o que está acontecendo. Né? O pior dos mundos é quando você comprou a ação de uma empresa, a empresa resolve fazer uma reserva enorme, você ganha um dividendo pequenininho, ganha o mínimo, né? E aí você fala: o que está acontecendo? Por que eu estou ganhando um dividendo tão pequeno? Né? E aí, se a empresa não explica, ela acaba perdendo acionista, perdendo investidor, porque o cara fica meio revoltado, fala, não gostei, né, da atitude. Se ela explica, a tendência é o cara falar, não, tudo bem, entendi, é isso mesmo, tem que seguir por aí. Né? E a ideia é o quê? Que permitir a correta análise das demonstrações contábeis, sendo aplicáveis em todos os casos onde forem pertinentes. Então, o objetivo dela, o principal,
e permitir uma análise correta, né, das demonstrações contábeis. Então, a ideia é explicar, por isso que o nome dela é nota, né, que é um comentário explicativo, porque ela está explicando algo que ela, em tese, não precisaria explicar, porque já consta, né, da DRE e consta do balanço. Então, para que eu preciso explicar se já tem o número lá? Como eu falei, às vezes tem uma discrepância de um número para o outro. Quando você lembra, o balanço ele compara dois períodos, né? Eu estou, por exemplo, se eu estou com um balanço 2019, eu vou ter que trazer o resultado do balanço daquela conta de 2018. E aí o cara vai ver conta a conta. E a ideia é que cada vez que eu tenho uma disparidade, um valor que suba muito, um valor que desça muito, eu tenho uma nota explicativa que comente a respeito daquela diferença, para eu não ter um problema, né, com meus acionistas, tá certo? Então, esse é o bom senso que eu comentei para você, porque você pode perguntar, por que, professor? Eu estou falando, por que eu deixo normalmente nota explicativa para o final? Porque a nota explicativa é um assunto um pouquinho complexo, porque ela tem a questão do bom senso, que eu falei para você, né? Então, o que as empresas costumam fazer? Por exemplo, eu trabalhava numa empresa, né, não vou citar, porque já falei para você, eu trabalhava numa empresa, sempre que ia ter um balanço, o que a gente fazia? A gente olhava os balanços das concorrentes, né? Via se houve alguma alteração e aí verificava, vamos fazer isso também ou não? E a gente fazia de acordo, né, com aquele, ou seja, o que o concorrente fez de bom, o que ele fez de ruim, o que melhorou, esclareceu, o que esclareceu demais e de repente a gente não quer esclarecer para não expor alguma estratégia nossa, né? E o que esclareceu de menos, que obrigou provavelmente o acionista a ligar e perguntar, ou então que ele saiu e resolveu comprar ação de outra empresa porque não estava legal, né? Aquela explicação não estava legal. Então a gente fazia essa análise prévia, né? Normalmente o que acontecia? A gente publicava em fevereiro, né, o balanço de dezembro, a gente fazia todos os cálculos em janeiro, e em fevereiro a gente publicava. O que acontecia? Nesse período, né, assim, em dezembro, normalmente, assim que as empresas começavam. Opa, legal, Daniel, tudo bem, sem problema, tá? Coloca lá o presente lá. Tá? A Daniela só, hein? A Daniela só, calma, né? Falta, né? Tá. E aí, só para você entender, e aí o que a gente fazia? Fazia aquela análise dos outros balanços. Então, pegava, por exemplo, primeira instituição concorrente que publicava, ia lá, olhava o balanço, falava assim, olhava lá a DRE. Agora, o que a gente fazia? E olhava as notas explicativas. A nota explicativa que tinha um olhar maior, porque o que está no balanço, né, tinha um plano de contas comum, então era bem parecido. O que estava na DRE era bem parecido. A diferença estava na nota explicativa, porque determinada instituição concorrente fazia de um jeito, outra fazia de outro, outra fazia de outro, e às vezes elas mudavam, porque elas pegavam, às vezes, um balanço de uma empresa estrangeira, agora por causa do IFRS, você tem também outras empresas de outros países que você pode olhar, né? E aí você olha e fala assim, puxa, é importante explicar isso, e aí fazer de uma forma diferente. Era muito interessante que você olhava e naquele ano, né, você via balanço, notas explicativas muito semelhantes, né? Algumas, né, com aquele, sempre falando, tinha o que era obrigatório, mas tinha, às vezes, uns dados a mais e uma forma de expor diferente, porque, além do bom senso, se via a questão também do que os outros, né, os concorrentes estão fazendo de certo e o que eles estão fazendo que poderiam melhorar. A gente via e tentava fazer no nosso, né? Então é legal já ter trabalhado com isso, pessoal, porque eu te dou uma noção real de como é que funciona. Ou seja, você não é uma ilha isolada. Você tem que ver como é que os seus concorrentes estão fazendo, como é que outras empresas estão fazendo, parecidos, semelhantes estão fazendo. E às vezes você pega benchmark até de outras empresas, às vezes empresas que fazem de outro ramo, que você olha e fala, puxa, o cara explicou tão bem aí, esse quadrinho ficou tão legal, vou trazer isso também, então você acaba tendo novidades. É claro que é aquilo que eu brinco, né? O legal da contabilidade, você pega alguém de fora, a pessoa diz assim, a contabilidade é tudo igual, todo ano a gente fecha o balanço, todo ano, todo semestre a gente faz isso, sei que lá. E a gente sabe, quem trabalha com isso sabe que não é igual. Por não ser igual, é que é tão legal, entendeu? Porque todo período tem novidade. Mas o balanço tem que sair do mesmo jeito, mas a DRE tem que sair do mesmo jeito. Mas, por exemplo, a nota explicativa é sempre um pouquinho diferente, tá? E também sempre tem um probleminha ou alguma coisa, né, diferenciada, e você fala, puxa, o que é isso? Você sai correndo atrás, e é legal, porque você vê essa dinâmica, né?
a gente que trabalha com isso, né, pessoal, sabe que tem uma dinâmica por trás da contabilidade muito interessante, né? Eu até brinco, né, que às vezes a pessoa que está de fora de outra carreira, né, que não entende isso, né? A gente que está dentro entende. Eu trabalhei, você vai brincar comigo. Só para você ter uma ideia, só para você entender, eu trabalhei de 2005 até 2008 com contabilidade, né? Depois eu voltei, aí fiquei 7 anos fora, né? Depois eu voltei em 2014 e fiquei até 2018 trabalhando também em contabilidade. 2014 a 2018, 5 anos direto também em contabilidade, só que aí num cargo de gestão. E daí você vai dizer, poxa, você ficou tanto tempo trabalhando com isso, né? E por quê? Porque é uma coisa que todo dia era diferente do dia anterior. É muito legal, né? A gente fica, às vezes, achando que determinadas carreiras, vou ver tudo diferente, e contabilidade é muito igual. Não é. A contabilidade, inclusive, de 2008 para cá, eu brinco com a caixinha de surpresa, né? Que tem, cada vez tem uma lei nova, um regulamento novo, alguma coisa, tem que ficar antenado o tempo todo, que tem muitas mudanças, né? Está tendo muitas mudanças para a convergência. Mas na época que não tinha convergência, eu peguei o período pré-convergência, né? Aprendi contabilidade, inclusive, no período pré-convergência. É engraçado que, em 2005, 2007, né? É engraçado que, mesmo assim, era diferente, né? Então, era muito legal. É uma coisa que, sabe, é... eu brinco com você que você escolheu, eu brinco, você escolheu, o pessoal de direito fala que você não escolheu direito, né? Realmente não, você escolheu contabilidade, mas contabilidade é muito legal. Eu gosto muito e eu espero que você também vá, à medida que você vai aprendendo, você vai gostando cada vez mais, tá? Se você está fazendo, muitas vezes, às vezes a gente entra, né, para fazer uma coisa e aí fala, poxa, não é bem aquilo que eu esperava. Eu vou te dizer, você que não conhecia a contabilidade, na medida que você conhecer, você vai gostar cada vez mais, entendeu? Então, não se furte, né, a cada vez mais se aprofundar. Por isso que eu estou incentivando você a pesquisar, a olhar. E eu vou te falar, essa parte de nota explicativa é muito bacana mesmo. Você está sempre vendo uma forma melhor de você mostrar aquilo para o teu acionista, mostrar aquilo para o teu investidor, mostrar para os donos da empresa, até para os outros usuários, uma forma diferente, uma forma mais agradável. Então, e acaba as empresas concorrendo, né, entre si, principalmente empresas que já eram concorrentes do negócio, elas acabam concorrendo também na área contábil para ver quem mostra melhor ou quem, né, às vezes consegue mostrar de uma forma sem expor a estratégia da empresa. Então, é muito importante isso, e isso você vai ver muito na questão da nota explicativa. Por isso que eu gosto tanto, eu acho assim, uma das coisas mais legais, né, em contabilidade é a nota explicativa, porque te dá uma abertura, né, te dá como é que eu posso dizer para você, um dinamismo, né, em relação a como você mostrar, a como você fazer, entendeu? A como você vai expor determinado assunto. Existe uma parte legal, como eu falei, primordial, que a gente vai falar até aqui, mas existe uma parte aberta, que é aquela que você vai usar a tua criatividade e vai mostrar um produto diferenciado em relação a outros, né? Se você vai ter um escritório de contabilidade, o fato, às vezes, a tua nota explicativa, as notas que você publica serem melhores do que a dos outros, acabam atraindo clientes. Vão dizer, poxa, quem é o contador daquela empresa que expôs de uma forma tão legal? E aí você acaba chamando a atenção. Então, eu brinco, né, que o principal produto da contabilidade, né, são justamente as demonstrações contábeis, né? Então, aquilo que você está evidenciando, está mostrando todo o trabalho que você teve. E aí, é claro, a melhor forma de você mostrar é a forma que vai mais te beneficiar em relação a outros, né, a outros concorrentes. Então, por isso que eu gosto muito de destacar a nota explicativa, porque a nota explicativa é a forma que você está explicando que está no balanço e que está na DRE. Então, por isso, existe uma questão do bom senso, como eu falei, e existe uma questão de criatividade também, de como mostrar de uma forma melhor essas informações. Tá? Por isso que eu estou chamando a atenção. Tá? Não é assim. Existe um formato, como eu falei para você, meio básico, mas você tem várias coisas que você pode colocar, que são características da sua empresa ou características suas, que vão ser diferenciais, né? Como eu falei. Então, ela vai estar provavelmente aqui, na questão da nota explicativa, é claro que entre outras coisas, né? Eu brinco que a contabilidade tem que ser certo, né? O principal é isso. Pode não ser rápido, mas tem que ser certo. Né? Até brinquei com você. Muitas vezes você é pressionado
a fazer rápido, né? Mas não se pressione, que a ideia é você é responsável por aquela informação. Então, a ideia é sair certo, mesmo demorando um pouquinho, né, desde que dentro do prazo, mas que saia certo. O primordial é isso, tá? Então, eu brinco, né? Verifique quantas vezes for necessário. Ah, mas eu não tenho quem verificar. Leva para uma terceira pessoa verificar, chama alguém para verificar. Né? Se, no caso, chama o teu cônjuge para verificar isso, se for o caso, tá? Se você não tiver ninguém para verificar. Mas não deixe de verificar. Não faça as coisas, por quê? Porque é o teu nome que vai estar lá, você que vai assinar. Então, é importante. E, é claro, na nota explicativa você vai mostrar que você é a pessoa criativa, que você é a pessoa que está evidenciando de uma forma melhor as coisas. Então, é justamente aqui, tá? Que você tem os diferenciais, né? Como você vê um grande contador de um contador, simplesmente você vai diferenciar aqui, tá? Outra coisa, pessoal, né? A resolução CFC, né? Toda vez que eu falar resolução CFC é do Conselho Federal de Contabilidade. Então, quando a gente fala CRC, o CRC obedece o CFC, é o Conselho Federal de Contabilidade. Então, a resolução do CFC, tá? Ou seja, que estabelece as normas contábeis no Brasil, né? Que é a Norma Brasileira de Contabilidade, TG, né? Termos Gerais 26. Então, você vai ter a norma brasileira. Normalmente, o que eles fazem? Eles publicam uma resolução que traz uma norma. Tá? Por isso que você vai ver esse número grandão. A resolução tal trouxe essa norma brasileira de contabilidade TG 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, né? Faz menção à forma de como estruturar e realizar as notas explicativas. Então, você vai ter, ela vai dizer como, né? Então, você vai falar, professor, existe uma forma básica, né, de fazer? Você falou que tem a diferença, mas tem uma forma básica. Por quê? Porque a ideia é todo mundo que possa, que vê, que verifique a nota, entenda, né? Então, existe um jeito, umas coisas básicas que estão justamente nessa norma, na TG 26, tá? Tendo essas obrigatoriedades legal, está constante de um parágrafo 4 do artigo 176 da Lei 6.404/76. Claro que já teve uma lei em 2009 que alterou um pouco, né? Que fez, na verdade, ela pega e faz pequenas alterações no ajuste dessa lei. Se você entrar na internet e colocar lá Lei 6.404, você vai ver que algumas vão estar riscadas e do lado, né, alterado pelo texto tal, alterado pelo texto tal. Então você vai ver que tem essas alterações. Por isso, mas a lei, o texto básico está aí. A ideia é que você entre nesse texto básico, você vai achar as alterações. Né? Então, citando esse artigo 176, parágrafo 4, as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial dos resultados do exercício. Então, ele ressalta a obrigatoriedade da nota explicativa. Né? Observe-se que apesar da referida lei ser a respeito de sociedades anônimas, uma vez que não se fala em regime tributário, tá? Mesmo as organizações tributadas com base na sistemática do Simples Nacional, ou seja, até pequenas empresas, estão obrigadas a elaborar as ditas notas. Tá? Como é aquela história, né? Tudo que é genérico é para todo mundo, né? Como ele não fala que é para as empresas que tributam pelo lucro real, as empresas que tributam pelo lucro pelo Simples Nacional, né? E aí, como ele não define que tipo, acaba sendo aplicável para todas, né? A resolução, toda vez que a gente fala resolução CFC, né, 1255, aprovou, toda vez que for uma resolução que aprova uma NBC, obrigatoriamente essa resolução é do CFC, tá? Por isso que aqui eu nem não cito, mas se ela aprova uma nota numa NBC, ela é uma resolução do CFC, tá? É bom você saber, porque inclusive já caiu em concurso, né? A resolução que aprovou a NBC TG 1000, e essa daí foi a TG 1000 é muito importante, tá? Então, se você puder, leia a TG 1000. Ela é muito importante porque ela muda muita coisa em contabilidade, inclusive para as empresas de terceiro setor. Essa TG 1000 é muito importante. E aí, só para você entender, porque qual o órgão que fez isso? Se ele lançou uma norma brasileira de contabilidade, provavelmente não, 100% de certeza que foi o CFC que fez isso, o Conselho Federal de Contabilidade, né? A qual trata da contabilidade para pequenas e médias empresas. Tá? No seu item 3.17, tem-se a identificação do conjunto completo das demonstrações contábeis que as referidas entidades devem elaborar
no qual está contemplada a letra F, a inclusão das notas explicativas, bem como os itens 8.1 e seguintes que dispõem sobre a sua estruturação. Então, aquilo que eu estou falando para você, eu sempre trago um resumo para você do que estão nas leis. Mas aí, por que eu trouxe também a lei? E às vezes eu trago. Porque muda. De vez em quando eles alteram, né? Então, hoje é assim, mas a ideia é que você verifique, né? A lei foi até engraçado, eu vou te contar, eu não sei se eu comentei com você, eu estava dando aula de direito tributário e aí houve uma alteração de uma lei, né? Durante a aula, houve uma alteração de uma lei, ou seja, naquele dia tinha saído uma lei nova. Aí, na hora que eu sempre peço para o aluno pesquisar, o aluno falou: professor, foi publicado hoje, olha uma alteração na lei. Aí eu fui lá, olhei lá, vi que era mesmo, e aí eu trouxe a alteração, que as coisas, a contabilidade é dinâmica, né? E ela está sempre ligada à questão das resoluções e à questão das leis, né? A contabilidade está sempre ligada às leis. Como eu falei para você, provavelmente a gente não vai terminar esse assunto hoje, mas não tem problema, a gente volta, né? E a gente termina a próxima aula. As notas explicativas são de elaboração obrigatória para todas as entidades, olha só, está vendo? Obrigatório, porque, como eu falei, se você tem o balanço patrimonial e a DRE e elas são obrigatórias, as notas explicativas também são, porque elas explicam a DRE e o balanço, né? Aí tem um exemplo, tá? Aquilo que a gente já abriu, até eu trouxe um outro exemplo, que eu gosto de citar, mas vamos falar um pouquinho mais e na aula que vem fica para a gente mostrar o exemplo, tá? O objetivo principal das notas explicativas é ser um meio de complementar as informações. Aqui eu estou repetindo, está vendo só que eu estou repetindo de uma forma diferente para chamar a tua atenção, tá? Porque é fundamental. Lembra que eu comentei com você? Quando o assunto é muito importante, eu trago ele de uma forma um pouquinho diferente, mas eu repito de uma forma diferente para chamar a tua atenção, para você ver quão importante é isso, tá? E como eu falei para você, a nota explicativa é extremamente importante, além de ser obrigatória. Não se resume apenas a textos escritos, podendo utilizar novos quadros. Está vendo a palavra novos? É aquilo que eu falei para você, que você pode criar um quadro novo e colocar lá, desde que você evidencie a informação que tem que ser evidenciada. Ou as demonstrações contábeis não exigidas por lei. Por exemplo, aqui só um detalhe. Lembra que eu falei para você que a DFC não era exigida para algumas empresas, né? Não era exigida. Mas tinha empresa que publicava assim mesmo. O que ela fazia? Ela pegava uma nota explicativa, né? E aí que falava determinado assunto, e ela ia e publicava a DFC para explicar aquele assunto, né? Às vezes a questão do caixa da empresa, ela aí publicava junto. Depois passou a ser obrigatório, e aí todas as empresas passaram a ter que, todas as sociedades anônimas passaram a ter que publicar a demonstração de fluxo de caixa, né? Então, mas antes, várias delas publicavam a nota explicativa, ou seja, aquilo que não é obrigatório, e você quer publicar assim mesmo, por exemplo, né, a demonstração do valor adicionado pode não ser obrigatório para a tua empresa, mas assim mesmo você sempre extrai, você sempre puxa, e aquilo pode ser interessante como um dado para o usuário. Se a empresa verificar isso, você pode publicar numa nota explicativa específica que você vai criar. Além das obrigatórias, você vai criar uma específica para colocar aquilo, ou então como parte de uma obrigatória, desde que explique aquele assunto e aquilo seja permitido você colocar. A gente vai falar dos principais, aí a gente comenta sobre isso. O dimensionamento do seu tamanho e do tipo de informação, tá vendo? Representa um desafio para a organização, aquilo que a gente estava falando, tá? Ou seja, tem gente que explica demais, e infelizmente tem gente que explica de menos, né? Eu sempre brinco com você que é melhor você falar de mais corretamente do que você falar de menos e deixar de falar alguma coisa importante. Então, na dúvida, vou botar ou não vou botar essa informação? Ninguém sabe o que você vai fazer, coloca, né? Na dúvida, coloca. Não, não põe não, porque essa daí vai expor a empresa, vai expor a estratégia da empresa. Aí você não coloca. Mas se você não tem opinião contrária, é interessante que você coloque. Por quê? Porque ao evidenciar, você vai agradar mais os usuários ou vai demonstrar melhor o teu serviço, tá? Então é muito importante isso. Eu estou falando, vocês vão ver que a gente fala bastante sobre nota explicativa, tá? Então algumas coisas até eu estou chamando a atenção sua. A gente está falando bastante sobre esse tema. Pessoal, eu acho que é 9h20 que termina a aula, né? Então são 9h15, se você quiser dar presente, a hora é agora, não é isso? Presente, a hora é agora. Pode colocar seu presente aí. A gente não esquecer de dar presente, tá? Por favor. Para mim também é um sinal que você está atento, né? Às vezes o aluno coloca lá no celular, vai fazer outra coisa, fala, põe presente, nada. Ele fica lá, acaba a aula, ele continua lá na sala,
Eu estou de olho, hein? Eu anoto no final da aula quem fica aí, além do horário, eu anoto, hein? Porque vai entrar outra disciplina, principalmente quando é o primeiro tempo. Eu anoto, viu, pessoal? Tem 20 alunos e só uns 8 deram presente. Cadê o resto do pessoal? Né? 8, deixa eu ver. Professor, 8. Eu não estou conseguindo enviar. Está dando falha no envio. Você quem é? Maria Fernanda? E Maria Fernanda não está contando. Vai tentando até o final, viu, Maria Fernanda? Se não der, eu estou sabendo, eu anoto aqui do lado e eu coloco presente, tá? Deixa eu anotar o teu nome aqui. Ok. Maria Fernanda. Vou botar aqui a data de hoje. Hoje são 26. Aí eu já anotei aqui, tá? Mas você tenta dar. Se você não conseguir dar, eu coloco depois a parte, tá? É que é melhor realmente estar aqui, mas se você não conseguir, não tem problema não. Já está anotado aqui. Falta você não leva, tá bom? Fica tranquilo, tá? Existe previsão, como a gente já falou antes, tá, das nossas explicativas. Aqui eu trouxe um detalhamento maior, ó, tá vendo? O que tem? Você vai dizer assim, o que é obrigatório, né? Deve ter os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais. Então, está aqui como é que eu avaliei determinado elemento. Se houve uma valorização, como é que eu calculei essa valorização, né? Quando foi feita a apuração, etc. A gente vai ver aqui, inclusive na própria nota a gente vai dizer, você tem que dizer quando foi feito, quem fez e como foi feita essa avaliação, tá? Como avaliou esses critérios, tá? Se tem algum investimento em outra sociedade, você vai ter que botar para trazer um quadro, né? Que eu tenho X% em tal sociedade, ou X valor em tal sociedade, etc. Então, você vai ter um quadro sobre isso. O aumento de valor dos elementos do ativo. Então, cada conta do ativo, quando você tem uma valorização, às vezes você tem aquela continha, lembra aquela continha retificadora, você tem que dizer essa continha, o que aconteceu, como é que você calculou, você vai ter que dizer isso, né? Se há um ônus real constituído sobre o elemento do ativo, né? Se houve uma garantia prestada a terceiros, outras responsabilidades contingentes e eventuais, por que é importante? Se houver um problema, se você prestou garantia para alguém, a tua empresa é responsável. E amanhã a outra pessoa não paga, quem tem que pagar é a tua empresa, os sócios têm que saber disso, tá? É claro que eles não vão ficar muito felizes com isso, né? A não ser que você explique bem por que você está prestando aquela garantia. Tá? Então é importante que você coloque isso aí, tá? Taxas de juros, datas de vencimentos e garantias das obrigações de longo prazo, quantidade, espécie, classes de ações do capital social, você vai ver que está na primeira nota, normalmente tem essa explicação. As opções de compra, Maria Fernanda conseguiu dar presente, as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício, os ajustes de exercícios anteriores e eventos subsequentes à data de encerramento do exercício. A gente vai falar sobre isso, são eventos que normalmente vão ocorrer no exercício seguinte, no próximo exercício, mas eu tive... o evento vai ocorrer no próximo exercício, mas eu comento que é um evento importante para a empresa, é importante que o acionista saiba. Pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse slide, tá? Não vou, só falta 1 minuto para terminar a aula. Tá? Se você tiver alguma dúvida, né, você pode tirar comigo por e-mail, mandar um e-mail para mim, ou então na próxima aula, quinta-feira, a gente vê, tá, as suas dúvidas sobre isso. A gente vai voltar a esse tema que a gente não terminou, tá? E é um tema que eu volto a dizer para você que é muito importante, por isso que a gente está trazendo para você. Eu acho que é a coroa, né, das demonstrações contábeis são as notas explicativas. Eu gostaria que você pesquisasse, desse uma olhadinha na internet, né, colocar lá demonstração contábil, e aí vírgula e uma data, e desse uma olhadinha para você ver as diferenças. Procura, por exemplo, instituições semelhantes, bancos, lojas de departamento, né, lojas de roupa, loja de imóveis. Procura ver empresas que publiquem, né, os seus balanços, mas que você consiga ver empresas semelhantes para você ver as diferenças nas notas explicativas, principalmente. Tá bom? Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Tá? Agradeço a sua presença. Até a próxima aula. Um abraço para todos. Tá?